Olá, turminha! Bom dia! Vamos agora para a nossa aula de matemática. Hoje, segunda-feira, iniciando nossa semana, dia 12 de abril. Vamos lá? Na página 58, nós temos uma explicação. Nessa atividade, nós iremos falar sobre situações, problemas. Como resolvê-las, né? Situações, problemas são aquelas historinhas que tem uma conta a ser feita. Tá? Saber de que adição, subtração, multiplicação ou divisão, ou se envolve mais de uma operação, né, que existe. Então, vamos. Você lembra da aula 3, da atividade 1, quando os amigos Maria e Gustavo estudaram sobre como calcular a adição e a subtração dos números naturais? Foi fácil fazer as continhas, não foi? Agora, você vai utilizar o que aprendeu para resolver problemas envolvendo essas operações. Bom trabalho! Antes de iniciar com a resolução de problemas, se faz necessário seguir os seguintes procedimentos. Vamos lá. Primeiro item muito importante. A situação problema deve ser lida com muita atenção para entender o que se pede. Então, se eu ler de qualquer jeito, sem tentar compreender, eu não vou saber como é que eu resolvo. Segunda, deve-se separar a situação problema em partes. Então, eu tenho que separar. Separar como? Daqui a pouco a gente vai ver, certo? Terceira, localizar o que é dado. Preste atenção, o que é dado, que são os números que eles dão na questão e o que é pedido, que é o que ele quer saber. Quarta, organizar o problema antes de resolver. Eu tenho que organizar. Tudo na vida da gente, a gente tem que organizar antes. Nada dá para fazer assim em cima da hora. E a última, resolver o problema por partes. Que depois que eu fiz o passo 1, 2, 3 e 4, o 5 é bem simples. Se eu sei fazer adição e subtração, que é o caso aqui, tá? Vamos lá. Observe os exemplos abaixo. Manuel, João e Carlos trabalham em uma fazenda no interior do Ceará. Os três juntos retiram por dia 785 litros de leite. Ontem, Manuel retirou 125 litros e João 340. Quantos litros Carlos retirou? Vamos lá. Primeiro, lemos a situação problema com atenção. Ok. Segundo, separar a situação problema em partes. Olha, vocês estão vendo aqui que tem esse colchete, que é esse tracinho fechando, abrindo e fechando, ó. Então, aqui é a primeira parte, né, de Manuel até Ceará. Aí, bem aqui começa outro. Aqui é a segunda parte, de Os até Leite. Aqui é a terceira parte, que começa em ontem e termina em litros. Aqui é a quarta parte, que começa em João e termina em 340. E aqui é a quinta parte, que começa em quantos e termina em retirou. Pronto, separado em partes. Localizar o que é dado. O que é dado está circulado. Então, o que é que ele nos forneceu? Que os três amigos tiraram juntinhos 785 litros, certo? Então, ele nos deu os 785. E ele nos deu a parcela do Manuel, que é quanto? 125. E ele também nos deu a parcela do João, que é 340. Certo? Organizamos o problema. E, por último, saber o que é pedido, certo? O que que ele pediu? É o quê? É a minha pergunta aqui, ó. Deixa eu mudar a cor. Pergunta essa. Quantos litros Carlos retirou? Então, vamos aqui analisar. O que ele deu? Os litros de leite retirado, 785. O Manuel tem 125. O João, 340. E ele quer saber o quê? Que o Carlos retirou. O que ele pediu?
quantos litros de leite Carlos retirou. Então, o que a gente vai fazer? Olha, aqui é uma situação problemática que envolve adição e subtração. A solução que ele fez aqui é o quê? Do exemplo. Ele juntou a parcela do Manuel com a parcela do João, certo? E ele encontrou o número 465. Então, isso quer dizer que Manuel e João tiraram juntos 465 litros. O que sobrar vai ser do Carlos, que é o que está fazendo a pergunta. Então, ele pegou o total dos três, que foi 785, e tirou aqui o que ele achou do Manuel e do João. Então, o Carlos retirou 320 litros. Ó, envolveu adição e subtração. Então, tá aqui. Carlos retirou 320 litros, certo? Vamos agora resolver. A professora do 5º ano pediu para seus alunos pesquisarem na biblioteca escolar quantos livros a escola havia recebido de doação no início do ano letivo. Maria e Gustavo foram à biblioteca e conseguiram os seguintes dados. A escola recebeu 145 livros de história, 236 livros de matemática, 186 livros de ciências e 230 livros de geografia. Letra A. A biblioteca da escola recebeu doação de livros de quais disciplinas? Quais foram? Então, história, vocês vão escrever aqui na letra A. Quais foram as disciplinas? História, matemática, ciências e geografia. Só isso. B. Represente a quantidade de livros doados para a biblioteca de ordem decrescente. Gente, a ordem crescente é do menor para o maior. A decrescente é do maior para o menor. Desses 4 aqui números que eles deram, qual é o maior? É do livro de matemática. Então, a gente começa por ele. 236. Ok, que é o maior. Vírgula. Depois dele, quem é o maior? Aqui, ó. Geografia. 230, que é o de geografia. Depois do de geografia, quem é o maior? História ou ciências? Ciências, né? 186. E por último, de história, que é o que tem menos. 145. Ok? C. Anote os números representados acima e escreva-os por extenso. Então, o que é que vocês vão fazer nessa letra C? Vocês vão anotar o 236, 230, 186 e 145 e escrever por extenso, escrever o nome deles, certo? D. Se você juntar a quantidade de livros de história com geografia e de matemática com ciências, o resultado encontrado será, temos que fazer o quê? Uma continha. Ele está pedindo o quê? A quantidade de história e geografia e a quantidade de matemática e ciências. História tem 145 e ciências história 145 e geografia 230. Então, vamos lá. Eu vou juntar, né? 145 145 com geografia que tem 230. 5 mais 0 dá 5. 4 mais 3 dá 7.
E 1 mais 2, 3. Qual é o nosso resultado? 375. Vocês escrevam aqui. Matemática com ciências. Matemática tem 236. E ciências tem 186. 6 mais 6, 12. Desce a unidade, que é 2. Sobra a dezena, por aqui para a dezena, 1. 1 mais 3, 4. 4 mais 8, 12 também. Desce o 2, sobe o 1. 1 mais 2, 3. Mais 1, 4. Qual é o resultado? 422 livros. Então, vocês escrevam aqui. Letra E. Qual é a operação utilizada para calcular o total de livros que foram doados? Se eu quiser saber tudo, eu vou juntar. Se eu vou juntar tudo, todo mundo, é a operação de adição. Certo? Escrevam aqui, adição. E letra F, responda corretamente qual foi o total de livros que a escola recebeu. Ora, se eu tenho aqui História com Geografia e Matemática com Ciências, eu não preciso somar todo mundo junto. Eu pego o resultado da História e Geografia, que deu 375, e vou juntar, ou seja, somar com o resultado da Matemática e Ciências, que é 422. 5 mais 2 temos 7. 7 mais 2, 9. E 3 mais 4, 7. Então, a resposta é: a escola recebeu de doação 797 livros. Só isso. Vamos agora para o Fixando, na página 60. O Brasil estava no grupo A da Copa do Mundo de 2014. No primeiro dia de venda de ingressos para o jogo da seleção brasileira, foram vendidos 584 ingressos. No segundo dia, 756. Quantos ingressos foram vendidos nos 2 dias? Vamos lá. Eu preciso separar os dados da questão, certo? Vou separar aqui. O Brasil estava no grupo A da Copa do Mundo de 2014. Primeiro fato. Segundo fato. No primeiro dia de venda de ingressos para o jogo da seleção brasileira, foram vendidos 584 ingressos. Terceiro fato. No segundo dia, 756. E o quarto, quantos ingressos foram vendidos nos 2 dias. Ok? Agora, nós vamos ver os números que eles nos dão. A quantidade de ingressos do primeiro dia, que foi 584, e a do segundo dia, que foi 756. Certo? Agora, o que ele está pedindo? O que ele pede é quantos ingressos foram vendidos nos 2 dias. Então, ele me dá a quantidade do primeiro dia e do segundo dia e quer que eu junte todos os 2 dias para saber o total. Então, é uma continha de adição. Vamos nessa fazer? Então, vamos lá. Primeiro dado, 584, mais, porque ele quer que eu saiba o total dos 2 dias, 756. 4 mais 6 temos 10, desce o 0, sobe 1 para cá. 1 mais 8, 9, mais 5, 14. Sobe 1. 1 mais 5, 6, mais 7, 13. Olha aquele bizu, ó. Conto 1, 2, 3, pontinho. Tenho 1.340. Item C.
Então, foram vendidos nos 2 dias 1.340 ingressos, certo? Segunda, uma escola funciona em 2 turnos. No turno matutino, que é de manhã, há 1.407 alunos. E no turno vespertino, que é à tarde, 1.825. O número correspondente ao total de alunos que estudam nessa escola é... Vamos separar os dados. Primeiro dado, uma escola funciona em 2 turnos. Segundo dado, no turno matutino, há 1.407 alunos. Fechou. No terceiro dado, no turno vespertino, 1.825. E o último dado, o número correspondente ao total de alunos que estudam nessa escola é... Pronto. Vamos procurar agora os números que a questão nos dá. Aqui não dá número nenhum. Aqui, ó, turno da manhã, 1.407. E no da tarde, 1.825. O que é que ele está querendo saber? O número corresponde ao total de alunos que estudam nessa escola. Se ele está me perguntando o número total, e ele me dá os alunos que estudam de manhã e os alunos que estudam à tarde, eu vou juntar os alunos da manhã com o da tarde. É uma conta de adição também. Se ele tivesse me perguntando quantos alunos tem a mais à tarde do que pela manhã, aí seria outra conta. Porque ele queria saber a diferença. Para eu saber a diferença, é subtração. Mas aqui ele quer saber o total, né? 7 mais 5, eu tenho 12. Desce o 2. Sobe 1. 1 mais 0, 1. Mais 2, 3. 4 mais 8, eu tenho 12. 1 mais 1, 2. Mais 1, 3. De novo, ó, de trás para frente. 1, 2, 3, pontinho. Então, eu tenho 3.232. Item correto, B. Vamos para a terceira. Em uma noite de promoções, uma pizzaria vendeu 35 pizzas de mussarela, 46 de presunto e 57 de frango. Quantas pizzas foram vendidas ao todo nessa noite? Vamos primeiro separar os dados. Em uma noite de promoções. Segundo dado, uma pizzaria vendeu 35 pizzas de mussarela. Terceiro dado, 46 de presunto. Quarto, 57 de frango. E quinta informação, quantas pizzas foram vendidas ao todo nessa noite. Vamos agora aos números da questão. Aqui não tem o número nenhum. Aqui uma pizzaria vendeu 35 pizzas. Está aqui o primeiro número de mussarela. 46 de presunto, segundo número. E 57 de frango, terceiro número. Qual é a pergunta da questão? O que é que ele quer saber? O que é que ele quer que a gente resolva? Quantas pizzas foram vendidas ao todo nessa noite? De novo, ele me pergunta quanto é o total. Eu juntar de mussarela, a de frango e a de presunto. Então, também é uma adição. Então, vamos lá. 35 de mussarela com 46 de presunto com 57 de frango. Tem essa forma para fazer e tem a outra forma, qual é? Eu somo primeiro os dois, pego o total e somo mais 57, certo? Tanto faz. 5 mais 6, 11. 11 mais 7, 18. Desce o 8 e sobe o 1. 1 mais 3, 4. 4 mais 4, 8.
8 mais 5, eu tenho 13. Então, nessa noite, a pizzaria vendeu 138 pizzas. Eu vou resolver aqui da outra forma. Vou pegar as duas primeiras parcelas, que são as pizzas de mussarela e de presunto. 35 mais 46. 5 mais 6 dá 11. Sobe 1 para cá. 1 mais 3, 4. 4 mais 4, 8. Pronto. Achei 81. Falta quem? As pizzas de frango, que é 57. Então, 81. 81 mais 57. 1 mais 7 eu tenho 8. E 8 mais 5, 13. Mesmo resultado. Quem achar mais fácil fazer já junto, faz junto. Quem quiser fazer separado, pode fazer separado. Isso aí não vai interferir na resposta de vocês, tá? Quarta questão. Na escola Mundo Encantado, há 3 turmas de 5º ano. Na turma A, são 35 alunos, na B, 38 e na C, 32. Quantos alunos de 5º ano há nessa escola? Vamos separar. Na escola Mundo Encantado, há 3 turmas de 5º ano. Primeira informação. Segunda, na turma A tem 35 alunos. Segunda informação. Terceira, na B, 38. Quarta informação, na C, 32. E a quinta e última informação, quantos alunos de 5º ano há nessa escola? Finalizamos aqui as informações. Vamos agora para os números dados. Na escola Mundo Encantado, há 3 turmas de 5º ano. Tia, que aparece número aqui, mas esses números servem para a gente resolver a questão? Não, eles só nos informam que tem 3 turmas. E a série que é o 5º ano. Na turma A são 35 alunos, na B 38 e na C 32. Está aqui os nossos números da questão. E o que ele quer que a gente descubra, resolva é quantos alunos há na escola, qual o total de alunos de 5º ano. Então, vamos lá resolver. Ele me dá a quantidade do A, do B e do C. Vou fazer aqui em cima, tá? Na turma A eu tenho 35. Na turma B eu tenho 38. Eu vou fazer separado dessa vez, porque da outra vez eu comecei todo mundo junto, tá? Não tem problema se você quiser fazer junto. 5 mais 8 eu vou ter 13. 1 mais 1, 1 mais 3, 4. 4 mais 3, 7. Pronto. Aqui é a turma A com a turma B. Falta eu juntar quem? A C, que é 73, que é o total do A com B, mais 32, que é o da turma C. 3 mais 2 eu tenho 5. E 7 mais 3 eu tenho 10. Quantos alunos tem na escola? Na escola tem 105 alunos do 5º ano. E quinta e última, Antônio saiu de casa com R$46 no bolso. Quando precisou pagar uma conta, percebeu que havia perdido parte do seu dinheiro, pois só tinha R$29. Tadinho. Quantos reais Antônio perdeu? Vamos lá. Separar os dados. Antônio saiu de casa com R$46 no bolso. Segundo, quando precisou pagar uma conta, percebeu que havia perdido parte do seu dinheiro. Terceiro, só tinha R$29. E quantos reais Antônio perdeu? Vamos aos números.
ele saiu com R$46 e ele só tinha 29. Qual é a pergunta? Quantos reais Antônio perdeu? Então, vamos lá. Olha, ele estava com R$46 no início e ele perdeu uma quantidade que é o que a questão quer saber, né? E ele só tinha R$29. Para eu saber essa diferença, eu tenho que fazer uma conta de subtração. Então, eu vou pegar o valor que ele tem, que é 46, que ele tinha, né? E vou tirar a quantidade que ele tem no bolso para saber quanto ele perdeu. 6 dá para tirar 9? Não, vou pegar aqui da nossa amiguinha dezena, né? Para cá eu fico 16 menos 9. Lembram daquela diquinha que eu dei já há várias aulas? Você não tem 16 dedos, mas eu tenho 9. Então, eu faço o quê? 9 para chegar até 16. 9 na cabeça, até 16. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eu precisei de quantos? 7. Então, 16 menos 9 igual a 7. E 3 menos 2, 1. Quanto que o Antônio perdeu? R$17. Então, vendo quando a gente lê a questão com atenção, separa todos os dados, a gente consegue resolver uma situação, problema rapidinho. Espero a atividade de vocês. Beijinho grande e até a próxima aula.